tarde, alunas e alunos do curso de Lógica 2 de Filosofia do NEAD da UFSJ. Eu me chamo Rodrigo Gouveia e hoje nós teremos a segunda videoaula do nosso curso. Na primeira videoaula, nós vimos os temas das unidades 1 e 2 do curso de Lógica 2. Hoje eu vou tratar com vocês, sobretudo, dos temas referentes à unidade 3, para achar que sejam os temas realmente mais importantes. A unidade 4, a gente, como na apostila, aqui vai tratar apenas rapidamente. A unidade 3 tem como objeto de investigação um instrumento da lógica para se avaliar validade de argumentos. Na unidade 2, vocês devem se lembrar, nós tratamos de um instrumento da lógica que servia a esse mesmo propósito de análise da validade de argumentos dedutivos. Tratava-se ali do cálculo proposicional ou cálculo sentencial. E o procedimento que nós empregávamos era relativamente simples. A gente traduzia sentenças declarativas do português para símbolos que representavam essas sentenças na linguagem do cálculo proposicional. A gente precisava também de símbolos que correspondessem aos operadores lógicos e com isso nós tínhamos uma linguagem para a qual a gente formalizaria as sentenças em português que figuram em argumentos dedutivos. No nosso caso, no caso de hoje, aliás, nós investigaríamos ou consideraríamos um instrumento da lógica que não traduziria as sentenças no seu todo, independentemente das suas estruturas internas. O cálculo quantificacional clássico, ou o cálculo de predicados, como também é chamado, ele envolve uma tradução, mas essa tradução respeita a estrutura interna das sentenças declarativas simples. Vamos relembrar algumas dessas noções. Sentenças declarativas são aquelas sentenças que têm a propriedade de serem verdadeiras ou falsas. São sentenças que podem figurar nos argumentos. As sentenças que exprimem desejos, essas não seriam propriamente verdadeiras ou falsas. Sentenças que consistem em ordens ou promessas também não seriam. As sentenças declarativas, também chamadas de asserções, elas representam um estado de coisas, ou melhor, apresentam um dado estado de coisas como sendo o caso. Elas o afirmam. Assim eu digo, está chovendo. Essa é uma sentença declarativa que pode ser tanto verdadeira ou falsa. Nesse caso, nesse momento onde eu estou, é falsa. Uma sentença como Pedro foi à festa também é uma sentença declarativa, porque tem essa propriedade essencial das sentenças declarativas, ser verdadeira ou falsa. Bom, no caso do cálculo quantificacional clássico, nós também chamaremos pela sigla de CQC, nós vamos atentar para essa estrutura interna das sentenças. A gente não vai usar, portanto, um único símbolo para traduzir uma sentença como Pedro foi à festa. A gente vai precisar de mais de um símbolo. A gente vai precisar discernir o que dentro dessa sentença consiste numa referência a um objeto ou a um indivíduo e o que dentro da sentença consistiria numa propriedade, que poderia ser de diversos indivíduos diferentes, como, por exemplo, ir à festa. O cálculo quantificacional clássico, como eu disse, serve a esse propósito de análise de validade de argumentos. E ele vai realizar esse propósito do mesmo modo como fazíamos no cálculo de predicados. A gente vai formalizar as sentenças, deixando de lado aquilo que seria o seu conteúdo mais específico, para revelar a forma, o esqueleto ou a estrutura dessas sentenças. E é por conta dessa forma que o argumento, no caso o argumento que se compõe das tais sentenças, vai ser comprovadamente reconhecido como válido ou inválido. Esse não seria o único propósito do cálculo quantificacional clássico, ou CQC. Ele também serve ao propósito de esquematizar, estruturar um conhecimento que nós já dispõemos, né?
Pensem num corpo de conhecimento qualquer, que se compõe de várias sentenças que, de alguma maneira, seriam teorias desse corpo de conhecimento. Essas sentenças, elas afirmam coisas a respeito de objetos ou indivíduos. Tais objetos são os objetos que compõem o domínio de discurso desse conhecimento. Ser capaz de discernir aqueles elementos dentro de um determinado conhecimento ou teoria que consistem nos objetos ou indivíduos a que essa teoria se pronuncia, a respeito do qual essa teoria é uma forma de conhecimento, é essencial para que a gente tenha clareza sobre os elementos que compõem esse conhecimento. Por exemplo, os objetos a que trata um determinado corpo de conhecimento são diferentes das propriedades que são atribuídas a esses objetos. Graças ao cálculo quantificacional clássico, a gente é capaz de discernir esses tipos de coisas, objetos de propriedades. Bom, vamos considerar agora o propósito mais essencial do cálculo quantificacional clássico, que seria o de avaliar a validade de argumentos. Como eu disse, isso funciona através de uma espécie de formalização das sentenças que compõem os argumentos. Os argumentos, em última instância, são também formalizados. Eles são traduzidos em uma linguagem artificial formal. Bom, a linguagem a que eu me refiro aqui, ela se compõe de determinadas expressões, mas essas expressões são, por sua vez, escritas a partir de um alfabeto. Um conjunto de símbolos que não consistem em expressões dessa linguagem, que figuram nas tais expressões, essas sim, elementos com significado, elementos, às vezes, ou mínimos ou complexos da referida linguagem. Vamos começar tratando do alfabeto do CQC, o alfabeto do cálculo quantificacional clássico. Na página 69 do livro do Mortari, e também na nossa apostila, no storyboard, do curso, vocês podem reconhecer um trecho em que o tal alfabeto do CQC é mencionado. Ele consiste no seguinte: seriam as letras minúsculas de A até Z, como em português, as letras maiúsculas de A até T, os símbolos que vão ser empregados para formar os operadores lógicos, o símbolo da negação, o símbolo da disjunção, o símbolo da conjunção, o símbolo da implicação material, o símbolo da biimplicação. Nós podemos ter também o símbolo da disjunção exclusiva. Foi um operador lógico que nós vimos na videoaula passada, quando tratávamos do cálculo de predicados. Além desses símbolos, nós encontraríamos também números naturais, que vão de 0 até 9. Esses, como eu disse, são os símbolos que compõem o alfabeto da linguagem do CQC. Não são expressões. É uma distinção importante que a gente precisa fazer aqui entre símbolos ou componentes do alfabeto e as expressões dessa linguagem em particular, dessa linguagem artificial. A gente encontra um correlato na língua portuguesa. No português, a gente usa a letra A como uma expressão linguística, como um artigo, por exemplo. Só que o artigo não é simplesmente a letra A. O artigo é uma expressão com significado, envolve uma série de aspectos interessantes, que nós reconhecemos quando estudamos as descrições definidas. Já a letra A, ela não tem todos esses elementos semânticos envolvidos a ela. Pelo menos tudo que ela seja capaz de nos trazer não seria nada muito distinto do que talvez a letra B pudéssemos trazer. Elas só mudam no que diz respeito à sua sonoridade ou à sua grafia. A expressão não. A expressão, ela traz significado. Então, através desses símbolos que compõem o alfabeto do CQC, nós formaríamos as expressões.
Vamos tratar agora das expressões básicas da linguagem do CQC. O primeiro grupo delas consiste nas constantes individuais. Essas são expressões do CQC que traduzem termos singulares, como os nomes ou as descrições definidas. Termos singulares seriam aqueles termos, aquelas expressões linguísticas que individualizam um único objeto. Nós sabemos do que se trata. Elas se referem a um único item, e isso de maneira bastante específica e clara. Nós sabemos de qual item se trata, de qual objeto ou indivíduo. As constantes individuais, elas são formadas a partir das letras minúsculas do alfabeto, de A até T. A gente vai usar as letras minúsculas que vêm a seguir para formar outras expressões básicas. Então, constantes individuais elas seriam, por exemplo, expressões como A, B, C, até T. Certo? Um exemplo que eu posso oferecer para vocês de uma forma de tradução de um termo singular para uma constante individual seria traduzir o meu nome, ou então uma descrição definida que se refira a mim. Pensem, por exemplo, na descrição definida o atual professor de Lógica 2 de Filosofia à Distância da UFSJ. Essa descrição definida, ela se apresenta numa expressão, o atual essa expressão, uma descrição definida, a gente traduziria por uma dada constante individual, digamos A, certo? Já o meu nome, por se tratar de uma outra expressão linguística, mas também exerce o mesmo papel de um termo singular, de individualizar um objeto, deveria ser traduzido, no caso, por uma outra constante individual, B. Ora, até então nós temos entre as constantes individuais as letras minúsculas que vão de A a T. Isso nos daria um certo número restrito de constantes individuais. Mas nós temos uma quantidade muito grande de nomes e descrições definidas. Portanto, foi-se convencionado o uso, por isso, aliás, foi-se convencionado o uso dos números na formação das constantes individuais. Eles são usados sob a forma de números subscritos. Eu vou colocar um número desses a partir do 1, aqui, um pouco abaixo da letra que formaria uma constante individual. A ideia é que, ao usar esses números, eu seria capaz de obter um número infinito de constantes individuais. De acordo com a ordem canônica, após usar A para traduzir um termo singular, B para outro, C para outro, até T, eu reiniciaria a sequência usando números subscritos. Eu teria A1, B1, C1, até T1. Depois, A2, B2, C2, até T2. E assim por diante, até o infinito. Além das constantes individuais, uma outra expressão básica da linguagem do CQC seria das variáveis, outro grupo seria o das variáveis individuais. As variáveis individuais são formadas também por aqueles símbolos que seriam letras minúsculas. Elas são diferentes dos símbolos, lembrem-se disso, mas elas são formadas por letras minúsculas.
Só que nesse caso seriam as letras que vêm após T, no caso U até Z, passando por W e Y, certo? No caso U até Z. As variáveis individuais, elas também dizem respeito, elas também traduzem expressões que se refeririam a um indivíduo. Só que esse indivíduo não se distingue ou não se apresenta de maneira específica, clara, na ocorrência dessas expressões. Pensem no caso da expressão ela, em ela é linda. A expressão ela certamente se refere a uma pessoa, mas a gente não sabe quem é. Um outro exemplo talvez fosse algum está ocupado. A gente não sabe do que se trata, mas a gente sabe ou supõe que talvez deva ser um cômodo, um ambiente dentro de uma casa. Bom, essas expressões que dizem respeito a um único indivíduo, mas que a gente não sabe que indivíduo seria, vão ser traduzidas na linguagem do CQC por variáveis individuais. Por sua vez, se compõe através das letras minúsculas de V a Z. Nós também vamos usar aqui o artifício de pôr números subscritos para obter um conjunto infinito de variáveis individuais. Então, depois de percorrer V até Z, eu posso pôr um número subscrito para ter, no fim das contas, um conjunto infinito. Tá certo? Bom, além dessas expressões, nós temos também no cálculo quantificacional clássico, o CQC, as expressões que dizem respeito às propriedades ou relações. Essas expressões são chamadas de constantes de predicados. Pensem nas muitas sentenças declarativas com as quais nós já nos deparamos nos exercícios, tanto nesse quanto no outro semestre. Geralmente, a gente dizia a respeito de uma dada coisa ou de um dado conjunto de coisas que isso teria uma propriedade. Né? Todos os homens são mortais, a gente atribui essa propriedade aos homens. Sócrates é mortal, a gente atribui a propriedade de ser mortal a Sócrates. Fido é um cão, a gente atribui a propriedade de ser um cão a Fido. Sentenças declarativas, elas então envolvem geralmente a apresentação de um indivíduo e um predicado, a atribuição de uma propriedade ou de uma relação ao indivíduo ou indivíduos referidos na sentença declarativa. Então, quando a gente for traduzir para a linguagem do CQC, essas sentenças declarativas precisam ser traduzidas nos seus elementos constituintes. A gente vai ter uma expressão que vai se referir, digamos, ao indivíduo a respeito do qual nós falamos, seriam ou constantes individuais ou variáveis individuais, na medida em que a gente sabe ou não quem é o indivíduo, e a gente vai ter uma expressão que vai ser a constante de predicado, que vai traduzir aquilo que nós afirmamos a respeito do indivíduo. As constantes de predicados, eu vou apagar. Elas são formadas a partir das letras maiúsculas de A até T. Pensem em alguns predicados, como por exemplo, ser um cão. Quando a gente for usar expressões como predicados na lógica, a gente, de modo geral, marca o número de lugares dessa expressão já com uma variável,
com X, Y, Z. Geralmente, apesar de eu ter mencionado há pouco que começava com U, geralmente a gente vai começar com X. Então, ser um cão, a gente escreveria da seguinte maneira. Seria a expressão X é um cão. Vejam que aqui eu ainda estou escrevendo em língua portuguesa. Isso não é uma sentença que figura na linguagem do CQC. X é um cão, eu proponho que a gente traduza por C maiúsculo. Tá certo? A gente já dispõe aqui de algumas constantes individuais que a gente poderia usar para formar uma sentença ou para traduzir uma dada sentença. Caso alguém queira dizer essa sentença um pouco incomum, do tipo o atual professor de Lógica 2 é um cão, vocês escreveriam primeiro a constante de predicados e em seguida a constante individual, CA. Tá? Vamos propor uma outra expressão predicativa, né? X é míope. Essa expressão predicativa a gente traduziria, eu proponho, pela letra maiúscula M. Mais uma vez, a gente pode usar as constantes individuais que a gente dispõe aqui e traduzir a sentença, digamos, Rodrigo Gouveia é míope por MB. Tá certo? O que é interessante quando a gente forma ou traduz sentenças dessa maneira, usando uma constante de predicado e uma constante individual, é que a gente tem uma sentença inteira, uma sentença que é ela própria verdadeira ou falsa. No caso da primeira delas, a sentença é falsa. No caso da segunda, a sentença é verdadeira. Tá? Expressões desse tipo são chamadas de fórmulas atômicas. Elas são as expressões na linguagem do CQC que traduzem as sentenças declarativas. E fórmulas atômicas, nesses casos aqui, são formadas por constantes de predicados, no caso C e N, e constantes individuais, no caso A e B. Eu vou só marcar que nós estamos tratando de fórmulas atômicas. Mas as fórmulas atômicas, elas não precisam consistir em expressões que sejam elas próprias verdadeiras ou falsas. Se nós substituíssemos a ocorrência de uma constante individual nessas fórmulas que eu escrevi há pouco por variáveis individuais, a gente ainda assim obteria fórmulas atômicas. Vamos supor, eu quero dizer que algum é um cão, traduzir algum ao cão, eu traduziria por CX, e eu queira também, digamos que eu queira também traduzir, ele é míope, eu traduziria por MY. Bom, CX e MY não são eles próprios sentenças verdadeiras ou fórmulas verdadeiras. Seria errado supor isso, porque afinal nós não sabemos de quem ou do que essas sentenças tratam. Ele é míope pode se referir tanto a mim, que sou míope, quanto a uma outra pessoa, talvez você, que não seja míope. O que tornaria a sentença verdadeira no meu caso, mas falsa no seu. Por nós não sabermos de que ou de quem a sentença se trata, a gente não pode determinar o valor de verdade. Mas isso não quer dizer que deixam de ser fórmulas atômicas, aquelas fórmulas construídas por uma constante de predicado e uma variável individual. De modo algum. Fórmulas atômicas são aquelas que se compõem de um predicado, de uma constante de predicado e de uma constante individual ou de uma variável individual.
Existem dois grupos de fórmulas atômicas que nós formamos a partir de diferentes grupos de constantes de predicados. Até aqui eu usei constantes de predicados, que seriam elas próprias traduções de propriedades. São características que nós atribuímos a um único indivíduo. Seja o caso da gente saber quem ele é ou não. Mas existem também constantes de predicados que se referem ou que traduziriam relações, como por exemplo, x é maior que y, ou mesmo x está entre y e z. Fica claro que há duas lacunas, há dois lugares nessa expressão linguística que seriam ocupados por termos como nomes próprios, descrições definidas, ou aqueles pronomes que nós sabemos que dizem respeito ao indivíduo, mas nós não sabemos a que indivíduo eles se referem. Né? Aqui, nosso segundo exemplo, são 3 os lugares, as lacunas apresentadas. Nós chamamos expressões desse tipo de propriedades de 2 lugares e propriedades de 3 lugares. Quando nós formos traduzir sentenças em que tais relações ocorram, a gente precisa tentar para o número de lugares que as constantes de predicados, nesses casos, terão. No caso, a quantidade de lugares que a própria expressão em língua portuguesa teria. Vamos usar x, para x é maior que a letra n, que seria uma constante de predicado. E para a expressão x está entre y e z, vamos lá usar a letra maiúscula E. Tá certo? Bom, como ocorre aqui, eu formaria fórmulas atômicas ao usar essas expressões, as constantes de predicados que designam relações, na medida em que eu adiciono constantes ou variáveis individuais após a ocorrência da constante de predicado. Por ter 2 lugares, eu teria que preencher ou escrever após a letra n 2 constantes ou variáveis individuais. Vamos supor x e a. O que essa sentença diz seria algo como alguém é maior que o atual professor de lógica. Tá certo? Se eu quiser usar expressões da linguagem do CQC para traduzir uma sentença do tipo o atual professor de lógica está entre ela e alguém, eu usaria mais uma vez a expressão E, que é a constante de predicados que eu apresentei para traduzir essa propriedade não, essa relação, e as respectivas expressões individuais. No caso, era Rodrigo está entre ela e alguém, então não é A, mas B, é B, X, Y. Tá certo? Assim, nós terminamos a parte referente às fórmulas atômicas. Além das fórmulas atômicas, a linguagem do CQC possui fórmulas de outros tipos, que traduziriam talvez sentenças declarativas mais complexas do que as sentenças declarativas simples. Pensem em sentenças declarativas que envolvam, por exemplo, 2 afirmações, como Pedro foi à festa e Maria ficou em casa. Essas sentenças declarativas devem ser também traduzidas na linguagem do CQC por expressões complexas.
E é aí que nós começamos a usar os operadores lógicos. Além dos operadores lógicos, que formam, por sua vez, fórmulas moleculares, nós vamos ver aqui o emprego de quantificadores que, quando empregados para formar uma dada fórmula da linguagem do CQC, nós obteríamos as chamadas fórmulas gerais. Bom, quais são os quantificadores lógicos, quais são os operadores lógicos que nós vimos na aula passada? Nós vimos o operador lógico da negação, da conjunção, da disjunção exclusiva, da implicação e da bimplicação. Eu não vou tratar hoje em maiores detalhes como é que eles funcionariam, mas apenas rever alguns aspectos que eu considero importantes. Né? Os operadores lógicos, eles são expressões da linguagem do CQC, são também usados na linguagem do cálculo de predicados, para traduzir sentenças declarativas complexas. No caso do operador lógico da negação, ele é usado para negar aquilo que vem a seguir. O que vem a seguir pode ser tanto uma sentença simples como uma sentença complexa. A gente muitas vezes usa o operador lógico da negação para traduzir sentenças do tipo não é o caso que está chovendo, ou que esteja chovendo, ou mesmo não está chovendo. O operador lógico, ele envolve a afirmação da falsidade de uma sentença, ou pelo menos ele envolve a afirmação de um estado de coisas oposto àquele estado de coisas apresentado pela sentença que vem logo a seguir. Pensem em não está chovendo. Não está chovendo é uma afirmação de que está chovendo é falso. Certo? É assim que ele vai ser utilizado. No caso da conjunção, eu já mencionei há pouco um exemplo de sentença em português que utilize o e, mas a gente pode usar também sentenças que usem a conjunção adversativa mais. Né? Eu posso dizer Pedro estudou, mas Pedro se deu mal na prova. Quando a gente for traduzir isso para a linguagem do CQC, a gente vai usar, ainda que haja um elemento adversativo, a gente vai usar o operador lógico da conjunção. A gente vai usar expressões para traduzir Pedro estudou, expressões para traduzir Pedro se saiu mal na prova, mais a expressão que consiste nesse operador lógico. No caso dos operadores lógicos da disjunção, nós vimos que nós temos o da disjunção exclusiva e o da disjunção exclusiva. A única diferença é que o operador lógico da disjunção exclusiva forma uma sentença que seria verdadeira ainda que cada uma das expressões que figuram aqui ao lado do operador lógico, que compõem a disjunção, as expressões são chamadas de disjuntas, no caso, as sentenças, né? Se ambas as disjuntas forem verdadeiras, a disjunção, essa sentença que nós formamos com o operador lógico, também vai ser verdadeira. No caso da disjunção exclusiva, se as duas forem verdadeiras, a disjunção é falsa. A ideia é que nós apresentaríamos, por uma disjunção exclusiva, alternativas excludentes, enquanto que na disjunção inclusiva, as alternativas não são excludentes. A implicação também envolve duas sentenças, uma que vai figurar antes do sinal da implicação, que seria a sentença antecedente, e outra que envolveria uma espécie de consequência. Essa sentença é chamada de sentença consequente. Tá? O operador lógico da implicação material forma sentenças condicionais, né, que são sentenças complexas, é claro, algo como do tipo, se está chovendo, então não vou para a escola. Né?
Sentenças desse tipo, os condicionais, eles vão ser falsos somente se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. No nosso exemplo, se estiver chovendo e não vou à escola, essa sentença como um todo vai ser falsa se for verdadeiro que estiver chovendo e se for falso que eu não vou à escola. Tá certo? No caso da bimplicação, essa expressão, na verdade, ela é usada para formar sentenças que seriam verdadeiras quando os dois elementos que figuram na bimplicação são verdadeiros ou quando os dois são falsos. Mas isso nós já tratamos na unidade 2. Como eu disse há pouco, ao utilizar os operadores lógicos na formação de sentenças, aliás, para a tradução de sentenças complexas, a gente vai formar as chamadas fórmulas moleculares. Mas além das fórmulas moleculares e das fórmulas atômicas, que servem de base para a construção de fórmulas moleculares, nós temos também as fórmulas gerais na linguagem do cálculo quantificacional clássico. E essas são formadas a partir do uso dos quantificadores. Os quantificadores nós representamos por meio desses símbolos. Esse seria o quantificador existencial e esse seria o quantificador universal. O quantificador existencial traduziria expressões como algum ou existe algum, alguém e por aí vai. Já o quantificador universal traduziria expressões como todo, para toda e por aí vai. Essas expressões, os quantificadores, eles operam sobre variáveis. No caso, sobre um conjunto de domínio que é considerado como valor de uma variável. Se nós estivermos falando de pessoas, o operador existencial vai dizer de uma pessoa que ela exista, ou que há uma pessoa, e depois nós dizemos mais a respeito disso usando uma outra fórmula. O quantificador universal, se for usado para tratar desse domínio, ele vai se referir a todos os elementos desse domínio. No caso das pessoas, a todas as pessoas. Vamos usar a constante de predicados M para traduzir o predicado X é míope. Né? E afirmar, a partir dessa constante de predicados, ou a partir desse predicado, que existe alguém que seja míope. Como é que a gente traduziria? Ora, a gente usaria o quantificador existencial e em seguida uma variável. Logo a seguir, viria a constante de predicado e, mais uma vez, a variável. O que nós dizemos com uma fórmula desse tipo? Que existe um x tal que m de x, ou existe alguém tal que alguém é míope. Na realidade, isso pode ser bastante simplificado se nós usarmos a expressão alguém é míope. Sempre que nós afirmamos que alguém é míope, nós dizemos também que existe alguém que tem essa tal propriedade que seja míope. Agora, para dizer que todos sejam míopes, como a gente formularia ou caracterizaria a fórmula do CQC que traduz essa sentença? A gente usaria o quantificador universal. Mais uma vez, usaríamos uma variável x para todo x, m de x. Ou então, para todas as pessoas, elas são míope, ou a respeito de todas as pessoas, nós afirmamos que elas sejam míopes. Ou de maneira mais simples, todas as pessoas são míopes, ou todos são míopes. Tá certo? Nós podemos utilizar o operador lógico da negação em diferentes locais dentro dessa fórmula, dentro de cada uma dessas fórmulas gerais. E com isso nós alteraríamos o significado. É interessante notar que, dependendo do lugar onde nós utilizarmos o operador da negação, a gente vai obter fórmulas gerais equivalentes, que dizem mais ou menos a mesma coisa. Pensem na expressão, na sentença
não existe alguém que seja míope, ou ninguém é míope. Isso nós podemos dizer pondo o sinal da negação antes da afirmação de que alguém seja míope, ou nós podemos dizer ninguém é míope ao afirmar que de todas as pessoas, que nenhuma delas é míope. Podemos também colocar o sinal da negação, do operador lógico da negação, dentro de uma fórmula geral que envolva um quantificador existencial. Aqui nós dissemos que existe um X que não é míope. Alguém não é míope. Ora, o mesmo seria dito se nós puséssemos o quantificador, o operador lógico da negação antes da fórmula geral que afirma de todas as pessoas, ou de todos os X, que X é míope. Quando nós negamos que para todo X, M de X, quando nós negamos que todos são míopes, nós dizemos que alguém é míope. Esse é um aspecto importante que revela que essas expressões são equivalentes na medida em que dizem a mesma coisa. Com respeito à unidade 4, o que eu teria a dizer é o seguinte: ali são apresentados dois tipos de sistemas, né? Ou, no caso, dois tipos de procedimentos de demonstração, o método axiomático e o método empregado nos sistemas formais. Uma ênfase que é dada no capítulo da apostila de vocês e também na breve descrição desse capítulo contida no storyboard é que o método axiomático e o procedimento de demonstração por sistemas formais são semelhantes. Eles só se diferenciam pelo grau de formalização. Bom, assim eu termino a nossa segunda videoaula do curso de Lógica 2. Bom curso e até mais.